ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. É uma alegria poder compartilhar com você a Palavra de Deus. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 3. Estamos nos aproximando do ponto culminante desta epístola de Paulo aos Romanos. E há uma palavra que resume tudo isso, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 19 do capítulo 3. E a palavra é condenação. Agora, antes de continuar o nosso estudo de hoje, vamos orar. Querido Pai, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Queremos pedir a tua orientação para este dia e também nos ajude a transmitir a tua mensagem. Não é agradável para o homem ser confrontado com a sua condição, mas agradecemos pela tua verdade, Pai. Obrigado porque tu nos transforma através do poder do Espírito Santo e da fé na obra consumada de Cristo na cruz. Que o Senhor possa abençoar o programa de hoje e trabalhar no coração de cada ouvinte. Que seja um dia de desafios e também de vitórias. Que a honra e a glória sejam dadas a ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos visto a condição do homem, a depravação total do homem, seja gentil, judeu, religioso, moralista ou quem quer que seja. Primeiro vimos o que o homem é, seu caráter humano. Aprendemos com as Escrituras que não há justo, nenhum sequer. Versículo 10. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 11. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 12. Estes versículos mostram o caráter humano. A partir do versículo 13, vamos ver o que o homem diz. Estes versículos mostram a comunicação do homem, a maneira que o homem fala. Não se esqueça que esta parte da Escritura é composta de citações do Antigo Testamento. Deus está buscando afirmar a autoridade de sua palavra e vai usar diferentes partes do corpo humano para mostrar como o homem está longe da vontade de Deus. Portanto, temos aqui o grande médico. E como todo médico, ele começa seu exame olhando a boca primeiro. Quando você vai a um consultório médico, ele diz, abra a boca e coloque a língua para fora, para ver se sua garganta está vermelha e também a cor da sua língua. Da mesma forma, o grande médico vai dar uma olhada em nossas bocas. Ele está dizendo, abra a boca, coloque a sua língua para fora. Eu quero saber como você está, eu vou ser capaz de julgá-lo por sua língua, por sua boca. Em outras palavras, através da sua comunicação. Nos versículos 13 e 14, vemos que a humanidade está depravada na comunicação. A humanidade está depravada em seu caráter e também na sua comunicação. Agora, a descrição da condição do homem vai além do que os olhos podem ver. A corrupção, a mentira, a falta de amor e blasfêmia, tudo pode ser visto através do que os homens e mulheres falam. E tudo isso deve ser atribuído às suas raízes, que estão no coração. O Senhor Jesus disse em Mateus 12:34, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A garganta, que é um sepulcro aberto, exala o cheiro e a corrupção de uma mente vil e suja. E Paulo agora vai lidar com isso. Ele diz no versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Sempre tenha em mente que Paulo vai usar as Escrituras para respaldar tudo o que diz. Essa é uma referência ao Salmo 5:9. A abertura de uma sepultura é uma experiência reveladora, principalmente quando o odor e putrefação do cadáver saem da sepultura. Você deve se lembrar quando Lázaro morreu e Maria e Marta mandaram buscar Jesus. Ele veio e mandou mover a pedra da entrada do túmulo de Lázaro, e Maria disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. João 11:39. Bem, o corpo já tinha começado a se deteriorar, por isso cheirava mal. Agora o Senhor diz através de Paulo, a sua garganta é um sepulcro aberto. No tocante ao homem, sua boca revela nada mais do que a maldade que está em seu coração. Isso é o que o Senhor Jesus disse. Em Jeremias 5,16 fala sobre os caldeus. A sua aljava é como sepultura aberta, ou seja, destrutiva. Assim como muito do que vem da boca de alguns homens e mulheres.
As palavras que eles falam são destrutivas, destroem, corrompem, e não tem nada de bom para a edificação, para ser uma bênção. Então aqui lemos, a sua garganta é um sepulcro aberto. Depois, ainda no versículo 13, diz, veneno de serpentes está em seus lábios. Agora Paulo está citando o Salmo 143. Veja novamente como ele usa a Escritura para apoiar o que está ensinando aqui. Debaixo da língua de algumas cobras há uma bolsa de veneno, e quando a cobra morde, essa bolsa libera o veneno. Agora, Paulo está dizendo que muitas vezes a língua humana é assim, e os crentes não são exceção. Deixe-me perguntar uma coisa, você tem prazer em ferir os outros com suas palavras? Se é algo que não traz prazer, pergunte a si mesmo, por que eu faço isso então? Temos aqui o uso da língua, mostrando como nos comunicamos, o que determina o que está em nossos corações. Quantas vezes somos culpados de dizer algo que não deveríamos ter dito? Dizer algo que logo nos arrependemos? Bem, amigo, você não pode retirar as palavras. Você não pode dar marcha ré ou desdizer o que foi dito. Uma vez que as palavras foram ditas, o estrago está feito. Podemos nos desculpar, podemos nos arrepender, mas não podemos apagar as palavras uma vez que são ditas. Elas mostram o que está no nosso coração. Portanto, temos aqui o pecado do homem, a depravação total do homem, revelada não só pelo seu caráter, mas por meio da sua comunicação. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. As palavras irreverentes são algo comum hoje em dia. Não apenas palavras ruins, mas também blasfêmias. Você ouve palavras que usam o nome de Deus em vão. Usar palavras imorais, degradantes, sujas é comum e não sentem qualquer vergonha. Bem, essa linguagem revela o que está no coração, como as pessoas são. Quando as pessoas têm uma boca que diz insultos e blasfêmias contra Deus, zombam do nome de Cristo, elas simplesmente estão violando a lei de Deus, o terceiro mandamento. Em Êxodo 20, versículo 7, diz que não é certo, que você não deve fazer isso. Isso vai trazer punição, vai trazer o juízo de Deus. Vamos seguir em frente. O caráter do homem, a sua comunicação, a sua conduta. O caráter nos mostra quem o homem é. A sua comunicação, o que ele fala. E o seu comportamento, o que ele faz. O homem não é apenas depravado em seu caráter, não somente na sua comunicação, mas também é depravado em seu comportamento. Vamos para o versículo 15. Versículo 15 diz, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os pés de quem são ligeiros para derramar sangue? Bem, do incrédulo. Um quadro que ilustra muito bem o atual mundo em que vivemos. É uma realidade em todo o mundo, as nações se apressam, são rápidas, não para a paz, mas para a guerra. Nossos pés são rápidos para a violência. É triste ver que esse mesmo espírito está presente em alguns crentes também. Agora, Paulo aqui está citando Provérbios 1,16 e Isaías 59, 7 e 8. Em vez de caminhar pelas trilhas que Deus escolheu, as pessoas procuram o caminho do ódio e da discórdia. Isaías 1,6 diz, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. O sexto mandamento diz, não matarás. Alguns pensam que isso se limita somente a tirar a vida de alguém deliberadamente, mas o Novo Testamento diz, qualquer que odeia seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Veja, meu amigo, quando odiamos, invejamos e temos ressentimento, estamos fazendo o mesmo. Portanto, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Este é o comportamento da pessoa não regenerada. Depois, nos versículos 16 e 17 diz, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Destruição e miséria. Onde o homem caminha, ele encontra calamidade, destruição e miséria. Basta lermos os jornais, ver as notícias na televisão ou ouvir o rádio. Aqui Paulo está citando Isaías 59, 7. Muitos homens não têm nenhum problema em destruir a reputação do outro para conseguir uma posição melhor. O caminho da paz não é bem conhecido nas fases da vida. Na vida doméstica, religiosa, industrial, política e internacional, o caminho para a paz é se entregar ao príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, e recebê-lo como Senhor e Salvador. Quando Cristo assumir o controle de seu coração, somente então aí você vai encontrar a paz.
Quando Cristo toma as rédeas nos corações dos casais, só então há paz no lar. Quando Cristo está no controle de pais e filhos, há paz no lar. Quando Cristo está no controle do empregado e do patrão, então não há amargura, discórdia, destruição e miséria. Haverá paz. Mas eles não conheceram o caminho da paz. A quem está se referindo? Ele está se referindo ao incrédulo, aquele que nunca nasceu de novo. Depois, no versículo 18, diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui Paulo está citando o Salmo 36:1. Paulo não está sugerindo que todas essas manifestações do mal vão se manifestar em todos os lugares, por todas as pessoas, não é isso? Ele não está culpando todos os judeus e todos os gentios por todos esses pecados. Mas, amigo, devemos nos lembrar de que somos culpados diante de Deus por aquilo que somos e pelo que fazemos. Isto é muito importante e devemos nos lembrar disso. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Salomão diz em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Agora Paulo tem tratado com as 3 divisões da raça humana. E aqui temos um quadro horrível, depravado em caráter, depravado em sua comunicação, depravado em sua conduta. Deus faz um diagnóstico importante. O caráter é o que o homem é, a comunicação é o que o homem fala, e o comportamento é o que o homem faz. Tudo o que o homem é, tudo o que ele diz e faz é contaminado pela depravação e pecado. Esse é o significado do termo depravação total. A palavra de Deus nos ensina que cada área da vida humana é corrompida. Paulo não está dizendo aqui que não há diferenças de graus em relação à falha moral, mas em termos de caráter, comunicação e conduta, todos, sem exceção, foram tocados pelo pecado. Agora, alguns de vocês estão dizendo: eu sou culpado de tudo isso? Sim, esse é o seu raio-x, meu amigo, e o meu também, sem o Senhor Jesus. Veja, aqui somos descritos sem Cristo, sem ter recebido ao Senhor Jesus. Agora, a conclusão deste tema está nos versículos 19 e 20. Em conclusão a este argumento da condenação para todos os homens sem Cristo, chegamos à aplicação. O pecado e juízo foram mostrados de uma forma convincente, e agora ouça uma afirmação de Deus, uma das mais difíceis de aceitar. Isso conclui a primeira parte desta epístola, explicando os 2 propósitos em dar a lei. Agora observe o versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que a lei tem a dizer, ela diz para aqueles que estão sob a lei, isto é, a lei é um requisito para aqueles a quem a revelação da vontade de Deus foi feita. Se o judeu diz que a condenação é para o gentio, então esse judeu deve saber que, ao estar na esfera e jurisdição da lei de Deus, ele também está sob juízo. O homem que possui a palavra de Deus é julgado, não de acordo com o que ele pensa sobre a palavra, não de acordo com o que ele acha que Deus pensa do pecado, mas de acordo com o que ele diz sobre isso. Embora a lei tenha sido dada especificamente para Israel, através da qual Deus os instruiu, advertiu e procurou guiá-los, e ainda assim eles desobedeceram, não há mais provas para fazer. A lei intensificou o conhecimento do pecado, e isso foi o melhor que Deus pôde fazer por eles, para mantê-los calados e deixar de lado seu orgulho. A evidência contra a humanidade é tão grande que ninguém profere uma palavra. O homem fica em silêncio diante de um Deus justo e santo. Veja o versículo 19 novamente. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Pense nisso, amigo. Aqui vemos as bocas fechadas, em silêncio diante do juiz. Esse é o veredito. Às vezes, quando a sentença está prestes a ser lida pelo juiz, este dá a oportunidade do réu dizer algo. Você tem algo a mais a acrescentar antes de ser dada a sentença? E talvez a pessoa tenha algo a dizer, mas veja, aqui o homem não tem nada a dizer. Nada, absolutamente nada. Toda a boca se cale, silêncio absoluto. O versículo 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O homem é reduzido ao silêncio, culpado diante de um Deus justo e santo. E quando Deus deu a lei a Moisés, conforme o versículo 20, jamais pretendeu que alguém a guardasse perfeitamente. Esse não era o propósito da lei.
A lei não foi dada como um objetivo a ser alcançado. Foi dada para convencer os homens que eles são pecadores e precisam da graça de Deus. A lei de Deus é como um espelho, revela a sujeira, mas não pode removê-la. Se você olhar no espelho e ver uma sujeira em seu rosto, o espelho não vai limpá-la, simplesmente vai mostrá-la. E essa era a finalidade da lei. Assim como o propósito do espelho é mostrar que você precisa se limpar, a finalidade da lei é fazer os homens buscarem a Deus, a sua graça e a sua misericórdia. A lei revela o pecado em todo o seu horror, mas jamais pode justificar o pecador. As leis do nosso país não têm como propósito tornar os cidadãos justos, mas o propósito é estabelecer a culpa e o pagamento dela. A função da lei é convencer e condenar, e deixar todo homem em custódia até o dia do juízo. A lei jamais pode mudar o coração do pecador, do judeu ou gentil. Pode somente mantê-lo prisioneiro sem lugar para escapar. Mas todo judeu podia olhar para o futuro com fé, olhar para a vinda do Messias, que iria libertá-lo do pecado, como lemos em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A fim de que fôssemos justificados pela fé. E você está em Cristo? Você já foi justificado? Começando com a nossa próxima sessão, vamos ver como Deus salva o pecador culpado e condenado. Vamos começar o nosso próximo estudo com o versículo 20 do capítulo 3, e esta será uma nova parte da carta, a justificação. Até agora vimos duas palavras-chave: introdução, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, e condenação, capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 19. E em nosso próximo estudo vamos ver a justificação. E eu espero que você, meu amigo, já tenha sido justificado pela fé em Cristo. Caso contrário, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se Deus quiser, vamos continuar o estudo em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.